Não. Bom, vamos lá. Então, só repetindo aqui o sexto selo, que eu acho que ficou bem no finalzinho. Sexto selo, ele está em 6, 12 e 13, que a gente falou do terremoto, falou do sol, falou da lua. E na sequência, eu falei sobre resposta da humanidade, né? O que que vai acontecer? Com todos esses eventos, as pessoas ficarão com medo, né? E as pessoas vão tender a se esconder em cavernas, em penhascos, em montes, porque qual que vai ser a grande questão? No finalzinho do verso 16 aqui, a gente vê assim, ó, caiam sobre nós e escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, Apocalipse 6, ele termina exatamente com essa pergunta, as pessoas fazendo essa pergunta, né? É, então, João, ele registra essa resposta da humanidade em relação aos juízos de Deus, porque assim, as pessoas, elas vão fugir, né? Mas ao mesmo tempo ele traz um alerta, né, para as pessoas, né? É, e ao mesmo tempo uma reflexão, né? Quem pode subsistir a todas essas iras, a todos esses juízos que irão acontecer, né? É, porque as pessoas às vezes falam, eu tenho dinheiro, eu vou ser poupado. Lê do engano, né? É, então aqui só será poupado quem de fato for do Senhor Jesus, né? Aqueles que não se arrependeram, aqueles que fugirem como forma de tentar ser poupado disso, de buscar um esconderijo, esses não serão poupados, né? Então, a pergunta, ela conclui ali o capítulo 6 deixando isso no ar, né? Chegou o grande dia. Deus, então, está fazendo justiça. E quem poderá subsistir? Quem vai subsistir, então, o dia da ira de Deus? Quem poderá resistir a isso e os seus eventos? Eu imagino que João também pode ter ficado ali em estado de choque, né? E eu imagino até que João possa ter feito ali algumas perguntas que nem registradas foram, né? Porque as dúvidas de João pode ser as dúvidas que pode estar na sua cabeça agora, né? Mas e aí, Douglas? Onde e como a igreja estará? Como os meus irmãos vão sobreviver? Quem de fato pode subsistir, já que é a pergunta que foi feita aí no capítulo 6, né? O que vai ser de Israel? O que vai ser da igreja? O que mais Deus está planejando, né? Então, perguntas que estão incluindo aí o destino, o futuro da igreja, de Israel, dos irmãos. Então, como lidar, como Deus lida com esses eventos, como Deus está pensando a respeito disso, o que Deus tem como resposta a essa pergunta. E aí é o que eu falei para os irmãos. Então, o capítulo 6 no começo, ele é um capítulo cronológico. A resposta nós vamos ter no capítulo 7, que aí é a explicação. Então, a resposta a essa pergunta vem logo na sequência, que é onde João começa a ver como que Deus vai livrar a igreja, como Deus vai livrar o povo judeu, mesmo no meio da grande tribulação. Então, o capítulo 7 ele é essa explicação. E qual que é a ênfase do capítulo 7 então? Explicar o capítulo 6 e dar para a gente uma visão de como Deus vai libertar e como Deus vai proteger o seu povo, aqueles que são deles, durante o período da grande tribulação. Para isso, eu vou ler aqui para os irmãos capítulo 7 agora. Nós vamos ler do 1 ao 3. E o capítulo 7 diz assim: ó, depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo
o selo do Deus vivo. E ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, nenhuma dessas atividades descritas no capítulo 6, que a gente acabou de ver, fome, morte, mártires, crise econômica, enfim, elas não vão iniciar sem antes que Deus cele os seus servos. São aqueles que terão uma marca ali, que estarão protegidos, estarão livres de tudo isso que vai acontecer, né? Então, selar a testa dos servos do nosso Deus, esse selo que vai ser dado aos santos, não significa que eles não sofrerão martírios, como a gente viu aqui em um dos selos, exatamente ocorre a morte dos mártires. Mas significa que os juízos de Deus não têm como finalidade atingir os santos. Então, aquilo que Deus permite que aconteça na terra não tem finalidade de tocar nem nos santos, nem em Israel, nem na igreja. Amém? Isso tem que ficar bem claro para nós. Aí nós vamos para Apocalipse 7, do 4 ao 8, que é a sequência aqui da explicação. E o que diz Apocalipse 7, do 4 ao 8? Então ouvi o número dos que foram selados. 144.000 de todas as tribos de Israel, de todas as tribos de Judá, que foram selados, 12.000 da tribo de Ruben, 12.000 da tribo de Gade, 12.000 da tribo de Asser, 12.000 da tribo de Naftali, 12.000 da tribo de Manassés, 12.000 da tribo de Simeão, 12.000 da tribo de Levi, 12.000 da tribo de Issacar, 12.000 da tribo de Zebulon, 12.000 da tribo de José e 12.000 da tribo de Benjamim. 12.000. Nós falamos um pouquinho disso na aula anterior também. Então, nós estamos falando aqui de 144.000 judeus convertidos e selados na tribulação, que vão estar passando ali no olho do furacão, dentro de Israel, tudo que vai estar acontecendo ali na cidade de Jerusalém, mas eles estarão protegidos, eles estarão ilesos de todo esse acontecimento. Só que, irmãos, são só os 144.000 judeus que estarão protegidos? Não, de maneira nenhuma, né? Porque aquilo que Deus faz com o povo de Israel, Deus faz com a igreja. Nós falamos isso em aulas anteriores também. Não existe duas igrejas, ou não existe dois povos. Existe o povo de Deus, né? Então, dentre o povo de Deus, não há uma distinção entre os povos. Nós vamos ver aqui, livro de Êxodo, 8:22, um exemplo de um relato bem interessante, onde Deus fala literalmente o que ele vai fazer, né? Então, Êxodo 8:22 diz assim, ó, mas naquele dia separei a região de Gozém, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas, ali você ficará sabendo que eu sou o Senhor, estou aqui nesse país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo, e esse milagre acontecerá amanhã. Então, para Deus não existe dois povos, existe o povo dele e o que não é dele, é o que é do outro, né? Então, é importante a gente lembrar desse acontecimento, porque em Gozém não teve saraiva, não ficou escuro, não teve piolho, não teve úlcera, não teve rãs, não teve água se transformando em sangue, não teve morte de primogênitos, né? O povo de Deus não sofreu os juízos que Deus mandou sobre o Egito. E é isso que nós podemos experimentar, ou isso que nós podemos esperar quando a gente estuda a respeito daquilo que Deus vai fazer em relação à proteção que o povo de Deus terá
diante desses eventos que acontecerão na grande tribulação. Então, este selo que nós estamos dizendo aqui não é um selo de salvação, mas é um selo de cuidado, é um selo de separação, né? Então, Deus vai proteger os judeus em Jerusalém, na terra de Israel? Sim, vai proteger. Deus vai proteger os gentios, povos de toda tribo, língua, nação que estiver envolvida nesse projeto? Sim, vai proteger. E Deus vai proteger também as tribos reveladas aqui no versículo que a gente acabou de ler, de Judá, de Ruben, de Gad, enfim, que vai dar ali os 144 mil, né? Então, nessa lista há os 12 mil israelitas de 12 tribos, né? Que é a confirmação do que está escrito lá em Romanos 11, 26, dizendo que todo Israel será salvo, né? Assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as escrituras sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, Senhor, farei aliança com eles quando tirar os seus pecados. Amém? Então, de novo, esse selo não é de salvação, esse selo é de proteção. O mesmo Deus que protege também trabalha para salvar, e nós veremos todo Israel, toda a nação sendo salva em um único dia, quando eles virem, então, Jesus na segunda vinda. Então, a gente pode observar que essa lista não é uma lista muito convencional, ela não é a lista dos filhos de Israel de Gênesis, não é a lista das tribos que foram salvas e transformadas quando Deus restaurou a nação de Israel em Ezequiel, né? O que me chama a atenção aqui é que João está usando essa lista de uma maneira diferente, né? Como em outros lugares da Bíblia, sempre tem um motivo especial. Eu acho que ele não esqueceu aqui, ao colocar o nome das tribos, ele não errou. Ele estava fazendo uma afirmação aqui a respeito de que todo Israel será salvo, né? Não simplesmente aqueles que estavam ali na genealogia, né? E só reforça a tese, irmãos, que a salvação não é por pertencer a uma família, não é por ser de uma genealogia, não é por ter um parentesco por alguém, não é por obras, não é por mérito, não é por nada. Que a salvação é pela graça. Amém? Amém. Bom, continuando aqui. Até aqui alguma dúvida, algum comentário? O pastor quer comentar alguma coisa? Danielzinho? Amém? Ô, Lins, tá excelente, é isso aí mesmo. Tem uma visão bem ampla, então, algumas coisas que são importantes para a gente discernir, para estar se colocando na posição. O Apocalipse tem essa visão para o servo de Deus, é uma visão para o mundo de um castigo, mas uma visão para o servo de Deus de uma salvação, né? De um livramento, de algo muito especial que Deus está preparando para os seus filhos, né? É muito legal a gente poder entender tudo isso daí, isso é muito bom. É isso aí. Bom, vamos falar na sequência aqui. Só para a gente relembrar, nós estamos tendo a explicação de uma pergunta que foi feita ali no capítulo anterior. Não sei se os irmãos lembram a pergunta, né? Chegou o grande dia da ira. Quem poderá subsistir a isso, né? E essa pergunta ela é respondida, então, no capítulo 7. Até agora nós não respondemos ela ainda, né? Nós começamos a falar um pouquinho sobre ela. Mas a gente começa a ter essa visão e esse entendimento a partir do 7 e 9, que aí é o 9 e o 10. Depois disso, olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então, uma palavra que chama atenção aqui, ó, uma expressão, pertence à salvação. O que significa isso? Significa que ele é bom, justo em tudo que ele
faz e ele salva quem ele quer, né? Fala da soberania de Deus. Então, existirão muitos sobreviventes da grande tribulação. Na verdade, a gente já viu que a maior colheita de almas ainda está por acontecer, né? Porque diante das dificuldades, diante das crises, da guerra, da fome, de problema financeiro, que as pessoas vão se voltar para Deus, né? E aí é uma grande multidão que nós estamos vendo aqui com esse trecho que nós lemos, que vai ser incontável, né? De pessoas que reconheceram e que vão declarar que Deus é bom, que Deus salva, mesmo que ela tenha passado ali por algum tipo de martírio ou situação difícil, né? Então, quando os 24 anciãos e os 4 seres viventes ver o cumprimento dessa grande comissão, e eles verem as nações se aproximando do trono de Deus, haverá o reconhecimento que Jesus é o Messias, e aí eles se prostrarão para adorar, e, e aí eles vão dizer amém, né? Apocalipse 7, que é a sequência, 7, 11 e 12, diz assim, ó, todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as nações, as ações de graça e a honra, o poder e a força sejam do nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então é com essa canção, ou é com essa declamação, que eles vão estar dizendo assim, ó, Deus começou algo inacreditável e ele conseguiu. Jesus está recebendo a herança nas nações. E é incontável a multidão que ele traz, então, para perto dele mesmo, por conta do amor que ele entregou, né? Apocalipse 13, um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram esses vestidos de branco? O Senhor sabe, e ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então Deus garante ali para eles um lugar diante do trono. E não para aí. Deus ainda promete aqui no 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro está no meio do trono, e os apacentará, e os guiará para todas as fontes de água viva. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então, essa explicação ela é muito maravilhosa, porque nós vemos aqui que, embora haja martírio, embora haja problema, dificuldade, eles vão receber algo de Deus, né? E nisso que Deus está prometendo para eles assim, ó, meu, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, eu vou enxugar as lágrimas de todos os olhos, né? Então, aqui é exatamente o final do capítulo 7, e aonde a gente vê, então, João recebendo do anjo a explicação do que vai acontecer com a igreja de Israel, então, quando a grande tribulação começar ali no capítulo 6. Irmãos, eu citei para vocês que são 21 juízos, amém? Nós acabamos de Uhum. ver aí os 7 selos. Ainda tem as 7 trombetas e as 7 taças. Nós vimos aqui os selos. Só que a sequência, ela vai ser exatamente a mesma. Então, capítulo 8 vai falar dos juízos. Capítulo 9 a explicação. Capítulo 10 vai falar dos juízos. Capítulo 11 a explicação. E assim por diante, né? Eu não vou dar continuidade aqui com os irmãos hoje, em relação às trombetas e às taças,
Esse não é nem o objetivo, era mais para dar uma visão para os irmãos que haverão juízos de Deus que serão derramados, é o plano de batalha, vamos dizer assim, para que seja a preparação da volta do Senhor Jesus. Nós vamos ter a oportunidade de detalhar as trombetas e as taças no estudo que nós vamos fazer quando a gente entrar, então, nos detalhes dos capítulos, tá? Então, hoje era só mais essa introdução para mostrar para os irmãos que de um lado haverão juízos, mas do outro lado há a proteção do Senhor para com as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bom, Dogão. Achei que ficou muito bom e vai ficar muito legal para os jovens também. Essas aulas para eles vão chamar atenção bastante, principalmente essa explicação do começo, né? Inclusive vai trazê-los para que eles venham aprender o restante. Eu acho bem legal, né? E uma das colocações que eu acho interessante, que quando o povo começar a ver o Senhor, né? Que quando eles começarem a ver o agir de Deus e o mover de Deus na terra, eles pedem para que caia sobre eles, né? E se escondam eles do Cordeiro, né? Se acham indignos. Aí quem não tem veste branca e quem não for lavado no sangue de Jesus é indigno mesmo, né? E essas coisas vão vir mesmo, né? Elas são bem difíceis para a gente entender, porque é um juízo que precisa acontecer, senão não haverá separação, né? Separação do povo de Deus daquele que não são do Senhor. E a gente parece que não, mas parece que será mais difícil esse momento, mas não, porque em todo momento que nós estamos na terra, afrontado pelo mal, pelo adversário, pelas coisas que nós vivemos na terra, em todo momento nós estamos sofrendo, estamos pagando um preço, né? E parece assim, às vezes eu penso assim, poxa vida, Senhor, quando tudo isso começar a acontecer, como vai ser difícil para a gente ver as pessoas sofrendo tanto, né? Uma vez que o Senhor nos deu amor por elas e que nós devemos atraí-las para o Senhor, né? Então, enquanto houver a possibilidade de ganhar uma alma para Jesus, de pregar Jesus, a gente precisa entender esse propósito, né? Nós vamos ver elas sofrendo, sem entendimento, né? Pedindo inclusive para morrer, né? Para ser retiradas. Então é muito importante isso, e muito legal. Eu acho que traz uma visão muito boa, vai ajudar muito todos os jovens adolescentes e todos os irmãos da igreja também, né? Quando isso ficar gravado, a gente vai dar muita ênfase sobre isso, né? Para que os irmãos entrem e busquem conhecer um pouco, vai ser importante. Esse estudo está muito bom, traz uma visão legal, a gente consegue entender melhor, né, do que tá ali lendo, né, e acaba não entendendo. Gostei muito da visão que o Senhor te deu em relação a temas, extrair do Apocalipse os temas que são importantes, né, como Jesus, como salvação, como, né, todas essas coisas que são importantes, não só as tribulações, mas também todas as coisas que nós podemos extrair dali, as soluções, as coisas importantes que Deus nos dá nesse livro tão maravilhoso, que é o livro da revelação, né? Louvado seja Deus por isso. Amém, glória a Deus. É isso aí. Alguém quer fazer mais algum comentário? Amém? Amém. Então vamos orar. Amém? Amém. Douglas, Opa, estão me fala ouvindo pra mim, agora? ó. Agora sim. Mas, gente, tudo bem? Hum, Paz. a paz. Participar aqui rapidinho. Cheguei no final aí, que você estava no sexto Ô, selo, glória. mas só fazer um comentário aqui. Eu não sei se você leu, né? Porque eu cheguei aí, você já estava na reta final. Se você, de repente, leu o texto, me desculpem aí. Mas quando você estava falando aí do sexto selo, né? Lá em Apocalipse, não sei, a partir do verso 15 ali, acho que no verso 12 que começa, os povos, né? Os homens vão se esconder em cavernas e com medo, né? Temendo o dia do Senhor.
e procurando um refúgio, né? E como você mesmo falou, eles vão procurar, mas não vão encontrar. E é incrível que lá em Isaías, Isaías profetiza sobre esse dia, né? É isso que é esse texto que eu quero ler aqui rapidinho. Lá em Isaías capítulo 2, no verso 10, diz assim: Você leu? Você leu Isaías? Não, Isaías eu não li não, Daniel, pode ir? Não? Então vamos lá. Diz assim no verso 10: Entre no meio das rochas, esconda-se no pó por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Aí depois, lá do verso 15 ao 17, ele vai dizer assim: Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam as montanhas, eles gritavam as montanhas e as rochas. Desculpa, eles gritavam as montanhas e as rochas. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono, da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Isaías profetiza exatamente o que está em Apocalipse 6, do 15 ao 17, né? É exatamente esse relato, né? Incrível isso, né? Como que ele já profetizou esse dia do Senhor. Só É, esse mara- comentário aí, viu? Maravilhoso, né, eu acho. maravilhoso, uma conexão muito boa. E quando ele termina aí, Daniel, chama atenção porque é basicamente a mesma pergunta que tem no final do capítulo 6, né? Quem Aham, poderá subsistir, né? Então toda é hora tá aquela verdade, dúvida ali, quem poderá subsistir, né? é verdade. Que era a pergunta que você estava respondendo aí no capítulo 7, né? Exato. Ô, Aí a Glória. gente vai ver o cuidado de Deus É, para com essa multidão que vai estar na grande tribulação, né? Porque na grande tribulação vai haver choro, vai haver um certo sofrimento, né? Vai haver as dificuldades, vão haver as tribulações, só que aí depois que essa grande multidão vai estar lá no tabernáculo do Senhor, né? Como ele promete, aí vai existir o consolo, né? Que você destacou aí, né? Eles vão estar no tabernáculo de Deus, nunca mais terão fome, ou seja, se passaram por alguma privação aqui na terra, lá não vai passar mais por isso. Se passaram por sede aqui, lá não vai passar por isso. Né? Se o sol castigou, se né, a questão do tempo, do clima, eles sofreram alguma coisa em relação a isso, lá não vai sofrer mais. E se choraram por alguma perda, por algum sofrimento que passaram ou que viram, o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. Né? Então, esse é o consolo, né, para essa multidão que vai passar pela grande tribulação. Só isso aí que eu queria deixar, que eu achei ô, tremendo. Isso aí. Fechando com chave de ouro, é isso aí. aleluia, glória a Deus, que bom. Maravilhoso. Muito bom. Essas conexões, elas existem bastante quando a gente for entrar capítulo a capítulo, é igual essa que o Daniel falou, porque o livro de Isaías, livro de Daniel, livro de Ezequiel, nós vamos É, encontrar muitas referências ali em relação ao Apocalipse, né? Com pessoas que viveram bem antes, né? Recebendo essa revelação do Senhor e escrevendo a respeito da mesma coisa. Maravilhoso. Glória a Deus, ô, Glória. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, né? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por mais esse estudo, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais dele e, e por esse refrigério, né, irmãos, de saber que independente da circunstância, independente da dificuldade, seja lá no final, seja agora, né? O Senhor está conosco, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, de agora e para sempre, né? Aqueles que são filhos dele podem viver
nessa certeza, em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, eu sou grato a Ti, ó Deus, por mais essa noite, Senhor, por mais esse estudo, por mais essa revelação, ó Deus. Sou grato ao Senhor pela vida dos meus irmãos, ó Pai, que estão aqui reunidos, ó Pai. O Senhor está aqui presente conosco, o Teu Espírito está conosco, está sobre nós, Senhor. E como é bom, como é maravilhoso, Senhor, saber que o Senhor não nos abandona, não vai nos abandonar, estará conosco, Senhor. E sabermos que nós estamos protegidos pelo Senhor, Senhor. Melhor proteção não há, ó Pai. Melhor proteção não há. Então, Jesus, coloque em nosso coração, ó Pai, cada vez mais a certeza da sua salvação, a expectativa em relação a ela, Senhor. O plano e o propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas, Senhor, nos capacita para que nós possamos, ó Pai, com ousadia, através da revelação do Teu Espírito, pregar esse evangelho, anunciar essa palavra, Senhor, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos colegas de trabalho, enfim, aonde nós formos, Senhor, que nós tenhamos sabedoria, Senhor, para poder falar do Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor quer salvar. Então, em nome de Jesus, salva, Senhor, em nome de Jesus. Nos guarda, Senhor, debaixo da tua mão, nos guarda debaixo da tua proteção. Coloque em nós, ó Pai, ousadia, intrepidez, sabedoria. Coloque em nós, ó Pai, revela a nós o teu plano, Senhor, que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, agradecemos por esse estudo, pela vida dos meus irmãos, pelo nosso ministério, pela nossa igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos e engrandecemos nessa noite, em nome de Aleluia. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Ô, Gló, Amém.